Eu acho que demorou até demais pra alguém olhar pro fenômeno global que é o K-pop e decidir fazer um filme disso. E eu falo isso porque o que mais tem é engravatado aí tentando surfar em tendências atuais e pagar de descolado. E normalmente saem umas coisas meio picaretas, tipo aquele filme dos emoji, que tu olha pro conceito desse troço e já percebe o desespero pairando ali. Mas também tem esses filmes que querem ser descolados e enfiar referência atual goela abaixo, tipo aquele filme do Scooby que é tão forçado. Metem piada de cultura pop porque é o que a garotada gosta. E só parece o que de fato é, um monte de tiozão tentando desesperadamente se enturmar. E quando eu vi um filme chamado Guerreiras do K-pop, com ênfase no K-pop gigantesco no título, a primeira coisa que eu pensei foi: oh não, lá vamos nós de novo. Vai ser mais um daqueles. Mas logo quando começaram a sair os primeiros feedbacks e parecia que as pessoas estavam gostando de fato, eu pensei, peraí, não é assim que funciona. Esses filmes picaretas não dão certo. Tem algo diferente aí. E eu tive que tirar a prova. E quem diria, Guerreiras do K-pop não é o produto cretino que eu achei que ele seria. E isso vem de uma pessoa que não consome muito K-pop. Nada contra também, tenho até amigos que são. Mas é meio doido que a cultura sul-coreana tá tão entranhada na cultura pop atual que é só impossível de ignorar. E aí eu me peguei entendendo muitas referências, mais do que eu achei que entenderia. Não só desse universo musical, tipo estilo, coreografia, os clipes, mas tem muita coisa de dorama, saca? Muita coisa de anime e até umas coisas meio específicas, tipo aqueles programas de TV bem nonsense, que eu sempre associei mais ao Japão, mas pelo que eu vi também tem na Coreia do Sul, então olha aí. Parece realmente um caldeirão de referências, mas que não são forçadas porque tu sente que realmente tem alguém por trás que entende do bagulho. Tanto a diretora que tem herança coreana, quanto na parte da trilha, na criação das músicas, que é um pessoal que realmente já produziu muitos hits pro K-pop. Não é alguém tentando emular. Infelizmente eu não conheço nenhum deles, mas tá aí o nome. E não é por menos que as músicas fizeram tanto sucesso. Porque isso, já dá pra cravar que Guerreiras do K-pop é um dos maiores sucessos do ano. E assim que ele entrou no catálogo da Netflix, ele foi um fenômeno. O que a princípio não quer dizer muita coisa, porque esses sucessos da Netflix parecem muito fogo de palha. Todo mundo só fala do negócio por uma semana inteira e depois ninguém mais lembra de nada. Não foi o caso aqui. Além de não ter saído mais do top 10 da plataforma, já ser considerado o filme, no geral, mais assistido da Netflix, o longa acabou ganhando uma exibição super limitada nos cinemas e ainda assim ele alcançou o topo das bilheterias em um final de semana. E é claro que já saiu notícia de continuação e ameaça de live action, sem falar que bateu recorde também nos streamings de música. Chegou lá em cima na Billboard com a música Golden. Então assim, é impressionante. E é meio maluquice pensar que a Sony vendeu o negócio tão facilmente pra Netflix. O cara que achou que esse projeto não ia dar em nada deve estar se corroendo por dentro. Mas é aquilo, né? Eu não sei até que ponto ele ter estreado no streaming não ajudou nessa popularidade. Então vai ver, foi até melhor. E é um sucesso merecido. Assim, apesar do roteiro não ser revolucionário, não dá pra negar que ele é um filme muito divertido, que te engaja rápido ali na trama, além de toda a parte técnica excepcional. Guerreiras do K-pop é um filme musical, produzido pela Sony e lançado pela Netflix em 2025. O longa foi criado por Meg Chan, que co-dirigiu ao lado de Chris Apillance, também conhecido por Wish Dragon. Então vamos começar falando do que eu mais gostei, que é toda a estética. E ele é mais um filme que tá seguindo aí os passos do Aranhaverso. E sejamos sinceros, se tua animação em 2025 não tá seguindo o mínimo que seja o Aranhaverso, meu irmão, tu tá fazendo algo errado. Então temos essa animação híbrida, super estilizada, que linka muito bem com a própria estética do K-pop, que é frenético e colorido. Parece o casamento perfeito. Ele une a temática do filme com a técnica de animação que tá em alta.
Tem uma batalha que acontece em uma casa de banho, ou seja lá que maluquice coreana é essa. Mas ela é iluminada predominantemente com uma luz verde, que fica muito lindo. Mas o que mais me pegou foi o uso dessas caretas, que é muito característica de anime, só que feita em 3D. Eu nunca vi isso. Eu achei maravilhoso. E eu vou ter que confessar, eu gostei das músicas. O gênero já é conhecido pela batida bem frenética, e misturando isso com audiovisual, eu acho que funcionou muito. Por exemplo, a cena musical de abertura é How It's Done, que é uma puta cena de luta sincronizada com o ritmo da música. E não tem como tu não assistir isso e não ficar empolgado. Ele já te dá um ânimo ali. Mas a minha música favorita, como um normie sem personalidade que eu sou, é Golden, que é a canção principal. E eu acho muito bom que tem todo um videoclipe super épico e grandioso, que qualquer pessoa que nunca viu nada de K-pop vai olhar pra isso e pensar, pô, que exagero, tinha que ser desenho, né? Fizeram um clipe super maluco. Não, meu amigo, qualquer clipe de K-pop é exatamente assim, sem tirar nem pôr. E é claro que tem várias outras músicas ao longo do filme, como a do Meu Pequeno Guaraná, que só pela tradução já vale ouro, e tem umas meio esquecidas também, tipo aquela baladinha lá. Mas no geral, se tu gosta do gênero, provavelmente tu vai se amarrar em todas. Mas antes de mais nada, vamos entrar na trama. A trama segue as Hunters, composto por Rumi, Mira e Zoe, que além de idols do K-pop, também são secretamente caçadoras de demônios. Na verdade, há toda uma linhagem de caçadoras desde os tempos feudais, que com o poder da música conseguem manter a barreira, conhecida como Rumun, que separa o mundo mortal do submundo dos coisas ruim. O objetivo do nosso trio protagonista é fortalecer esse escudo e alcançar o Golden Rumun, que selará de vez as criaturas. Mas o plano é atrapalhado quando uma nova boy band de demônios parecem fortes o bastante para roubar os fãs das nossas heroínas. O que eu gosto também é que o filme já chega com os pés na porta. A introdução já conta toda a mitologia do filme, passando pelas diversas encarnações de caçadoras ao longo de várias eras. E é legal ver que os grupos vão mudando sua estética, cada uma referente ao gênero musical que estava em alta na época. E eu também gosto muito da apresentação das meninas. Apesar de ser algo que eu odeio, eles fazem um diálogo super expositivo, mas que encaixa na narrativa do filme, porque são justamente os fãs contando quem elas são, de onde elas vieram, quais são as personalidades delas, o que é algo muito de fanbase, saber tudo sobre a vida do ídolo. E eu achei uma sacada muito criativa. Me lembrou a cena de Meninas Malvadas. Então nós temos essa banda, as Hunters, que é um trio de garotas. E eu fico feliz de ser só um trio, porque às vezes aparecem uns grupos de K-pop que tem umas 20 cabeças. Então eu fiquei satisfeito que eles resolveram trabalhar com um grupo menor, porque se com 3 eles mal conseguem dar espaço pra todas, imagina com mais gente. Outra coisa é que essa dinâmica de trio de garotas já é algo muito familiar da cultura pop. Desde as Panteras, 3 espiãs demais e, claro, as meninas super poderosas. Aliás, elas parecem as meninas super poderosas de personalidade. A Rumi é a líder, a responsável, que quer manter a situação sob controle. A Zoe é claramente a lindinha, a mais fofinha. E a Mira é a docinho, a poucas ideias. E agora eu vou ter que entrar mais a fundo nos personagens, então vou ter que liberar os spoilers. Pois é, meio cedo, né? Porque tem um detalhe de uma personagem que acontece até bem cedo ali na trama, mas na boa é melhor descobrir assistindo. Então fica aí o aviso. A nossa protagonista mesmo é a Rumi, e o drama dela já é estabelecido, como eu falei, bem no começo, quando ela tira a jaqueta e revela as marcas da besta, que é aquelas tatuagens lá dos demônios. O que quer dizer que ela é meio demônio, ou seja, a mãe dela com o capeta, o que explica o porquê dela estar com tanto hiperfoco no trabalho, querendo lançar esse hit que vai ser o maioral, que vai bombar, que vai fechar de vez o portal dos demo, porque assim as marcas dela iriam sumir. Isso faz algum sentido? Eu não sei, mas é o que ela fala, né? Então ok. Além disso, ela tá perdendo ali a potência vocal. Por algum motivo, ela tá se transformando, afeta a voz dela. Só que tipo, tem toda uma boy band de demônios que canta muito bem. Por que só afeta a voz dela? Eu não sei. E é só nos momentos que o filme quer, né? Às vezes afeta, às vezes não. É isso aí.
Isso também já cria o principal conflito do filme, que é a Rumi mentindo pras amigas sobre quem ela realmente é. E é óbvio que vai ter o momento da revelação, que elas vão se sentir traídas, vão rachar. Até isso já é esperado, não é um filme muito surpreendente, é uma narrativa bem basicona, o que não necessariamente me incomoda, né? Mas eu tenho alguns pontos que eu vou comentar mais pra frente. Dito isso, as outras duas, a Mira e a Zoe, ficam completamente de escanteio. Elas estão ali exclusivamente de escada pra história da Rumi, o que eu acho uma pena. Sabe o que parece? Parece que elas não existem sem a Rumi, que elas não têm vontade própria, tá ligado? Quando elas descobrem que a menina é meio demônio, elas instantaneamente se viram contra ela, e também são facilmente controladas. E elas só saem do transe quando a Rumi aparece e começa a cantar. E elas também instantaneamente voltam pro lado da menina. Tipo, elas se contentam muito rápido com as coisas. Parece que elas só estão seguindo o roteiro. E isso poderia ser mais explorado. Por exemplo, a Mira é que mais suspeita da Rumi, e a amiga tá estranha e sei lá mais o que. Tem toda uma cena mó legal da Rumi tentando esconder um gato sobrenatural no quarto dela, que é o gato do bofinho lá. Então, pô, mete uma side quest das duas, da Mira e da Zoe, investigando a parada. Mas não, elas são completamente passivas. E falando do gato, ele é claramente aquele personagem fofinho que todo filme tem que meter pra tentar vender pelúcia. Mas eu não odiei ele. Acho que ele aparece em momentos chaves. Então ok. Não parece um grande desespero. Então acho que funciona. A Disney poderia ser sutil assim. Agora, entrando ali na galera do mal, primeiro, eu gosto muito da estética dos demônios, uma pegada bem oriental. O que eu acho engraçado é que aparece do nada esses mano, que vão ser os principais antagonistas da parada, a banda que vai rivalizar com as meninas, e é claro que eles são os demônios gostosos. Por que eles não têm as carrancas que nem os outros? Porque tem que rolar romance. Agora, um design que eu não gosto é o do Final Boss, o grande líder dos demônios, que é uma fogueira de festa junina. Na moral, é muito preguiçoso. E o líder dos Soulja Boys é o Gino, ou Gino, sei lá. Ele logo de cara já tem uma tensão ali com a Rumi, mas tudo se intensifica quando no meio de uma luta a jaqueta dela rasga e ele vê as tatu. Ele fica ali intrigado e cria essa conexão entre eles, o que faz eles ficarem tendo esses encontros às escondidas. E aos poucos a gente vai conhecendo o background do personagem. Primeiro descobrimos que ele viveu na Terra séculos atrás, que ele e sua família eram muito pobres e ele fez um pacto pra eles serem ricos. Até aí, beleza, né? A Rumi começa a ter uma empatia ali pelo cara, até propõe que ele ajude a fechar o portal e que ele fique no mundo mortal sem ser mais demônio. O que, novamente, eu não tenho certeza se isso faz muito sentido. Sei lá, eu ficava me perguntando da onde os personagens tiravam essas conclusões. Pra mim é aquela mesma lógica de, pô, tô devendo pro Nubank. Já sei, vou desinstalar o aplicativo. Tipo, meus problemas vão sumir, sabe? É uma solução fácil demais. Mas enfim, é um romance bem construído, narrativamente falando, e é muito engraçado ver os fãs shippando os dois, pegando ali mínimas interações e criando toda uma fanfic em cima disso, porque é claramente o que os fandoms fazem. Pra ser mais preciso, só faltava ter um chip da Mira com a Zoe, mas o Ginu tem um arco bem feitinho, bonitinho, porque depois que a gente descobre a história dele, tem outra reviravolta em cima disso, porque na real ele não fez o pacto pra tirar a família dele da pobreza. Na verdade, só ele ficou rico e deixou todo mundo ali se ferrando. Pô, eu achei ousado, porque aquele papo de ai, vendi a alma pra salvar minha família era o caminho mais fácil que os caras podiam seguir. Mas pô, ele ser um cuzão eu não tava esperando, porque é pra gente gostar desse personagem. E aí o filme consegue construir toda uma dualidade que conclui perfeitamente com o sacrifício dele no final. E eu sei que vai ter continuação e tem chance deles reverterem esse sacrifício, talvez. Quer dizer, eu não sei. Mas eu acho que o arco dele fechou tão bonitinho que eu não mexeria. Mas como esse filme, ou ele desenvolve muito bem os personagens, ou ele deixa completamente em segundo plano, aqui temos 4 outros membros da tal boy band, que, meu amigo, eu não entendi até agora quem eles são. O Ginu já aparece andando pra cima e pra baixo com 4 novinhos. Não tem muito motivo, eles estão ali pelo rolê. A personalidade deles é o tanquinho, o cabeludinho e os outros 2.
Mas o que eu achei mais impressionante é que esse é um filme de metáfora. Pois é, né? Por essa tu não esperava. Achava que era só A24. E vai ficando mais claro com o passar do filme que os grandes inimigos, os demônios, nada mais são do que uma metáfora para os demônios internos. Aquelas vozinhas na nossa cabeça dizendo que não somos bons o suficiente. E a gente vê como os demônios são subjugados pelo foguinho lá, e principalmente como ele manipula o Jinwoo, jogando na cara dele o que ele fez no passado. Mas o que eu acho mais legal disso tudo é que isso se conecta muito bem com toda a indústria do K-pop. Porque é isso, os idols de K-pop são praticamente produzidos com uma rotina super regrada, que exige muito deles fisicamente e mentalmente. E isso desde muito cedo na vida deles. E toda essa pressão em ser perfeito se conecta muito bem com o drama da protagonista, dela não poder mostrar suas marcas. E isso tem um desfecho no final com a Rumi finalmente se aceitando e dando uma lacrada na sua mentora. Aliás, eu nem falei dessa personagem, né? Mas é que ela é bem esquecida mesmo. Basicamente, ela fazia parte da formação anterior das guerreiras e além de ter treinado as meninas, ela também cuidou da Rumi, depois que a mãe dela morreu. Sendo assim, ela é a única que sabe do segredo da garota e meteu na cabeça dela que ela tem que esconder ali as marcas. Eu até achei que ela teria mais importância lá pro final do filme, mas não rolou não. Só apareceu pra levar a lapada mesmo. Mas é isso, né? Eu gostei muito dessa abordagem, porque novamente eles conseguem colocar a temática de K-pop no meio da trama. E no fim não parece que é só uma desculpa pra surfar no hype. Parece que realmente o K-pop tem motivo narrativo. E isso é muito bom. Além de que eles deram ali uma alfinetada na indústria. Não é um filme que só fala bem do K-pop, apesar de ser uma crítica meio sutil, quem pegou, pegou, e eu achei bem corajoso. Acho que meu único real problema com o filme é que eu acho o final dele um pouco básico demais. Porque é isso, o filme começa estabelecendo que as guerreiras são do bem e os demônios são do mal. E o objetivo delas é bem definido. Tudo é muito preto no branco. E eu já tava esperando que a narrativa ia dar uma virada. E foi o que tava acontecendo. Com a gente descobrindo que a Rumi é meio demônio, com o Jinwoo mostrando arrependimento, e isso levando a Rumi a questionar se os demônios são simplesmente seres malignos ou se eles realmente estão sendo forçados a fazerem aquilo. Só que no final do filme, eles esquecem toda essa área cinza que estava sendo construído. Elas simplesmente prendem todo mundo no submundo mesmo. Parece que só o Jinwoo poderia se arrepender ali. Todo o resto é mal. E é uma resolução só meio frustrante. Não era essa a conclusão que o filme estava se encaminhando. Mas eu acho a luta final bem legal, apesar delas vencerem cantando, né? Com o poder do amor. Como eu falei, não é um filme surpreendente, mas pelo menos é coerente. No geral, é um filme bem carismático, que me deixou envolvido ali, principalmente porque visualmente ele é incrível. E as músicas são muito bem produzidas. E aquilo, né? Ele pra mim pode até não ser perfeito, mas a própria lição do filme é que tu não precisa ser perfeito. Então meio que eles arrasaram. E eu tô curioso pra ver pra onde essa franquia vai. Não.